Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Hoje vamos mostrar que um negócio de sucesso depende de uma ferramenta estratégica, uma boa contabilidade. E sobre este tema a gente convidou o Lamarque Santos, ele que é sócio e fundador da Conta Medical. Lamarque, seja muito bem-vindo aqui ao canal Empreender para esse bate-papo especial. Bruno, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar com vocês aqui, falando de um tema que eu sou suspeito, porque eu amo. Então, quando a gente fala daquilo que a gente gosta, a gente tem que falar de forma rápida, prática, objetiva, porque contabilidade é algo simples, mas precisa ser olhado com muito cuidado. É verdade, Lamarque. E essa coisa do empreendedorismo e da contabilidade acaba que muitos gestores não sabem dessa relação que deve se existir entre elas, né? Não, sem dúvida. E a contabilidade, ela se torna presente antes de você constituir uma empresa. É preciso lembrar que eu, como pessoa física, eu estou obrigado a prestar contas para com o fisco. E aí, se eu não consigo organizar minha vida enquanto pessoa física, como é que eu vou abrir um CNPJ e não tratar da forma que deve ser tratado, com seriedade, com cuidado, com cautela, sabendo exatamente aquilo que eu estou fazendo? E como eu costumo dizer, Bruno, a contabilidade é uma ferramenta de gestão. Você foi muito feliz com o que você falou, porque muita gente acredita que contabilidade é débito e crédito, entregar obrigação acessória para o fisco, pagar imposto. E a contabilidade, ela, ao longo dos anos, ela evoluiu como ciência e hoje ela entrega uma gestão 360. A contabilidade hoje ela precisa ser encarada como um divisor de águas dentro de qualquer negócio. Ela está presente desde a sua concepção. E olha só, Bruno, que interessante, quando a gente fala de concepção, eu estou falando de contrato social, eu já estou de mão dada com o jurídico, analisando de forma, como premissa, aquela integralização do capital social, porque a contabilidade ela já se faz presente ali no contrato social da empresa. E ao longo dessa entrevista aqui a gente vai desmistificar muita coisa, porque a contabilidade ela tem que ser passada de forma clara e objetiva. E a gente sabe, né, Lamarque, que na prática a gestão contábil, de fato, é um dos pilares, né, para se manter um negócio, a atividade em geral dos negócios, né? Sem dúvida, e como eu estava falando para você, ao constituir uma empresa, ao integralizar um capital social, eu tenho que estar ciente que essa empresa ela passa a ser uma devedora para com o sócio. A Lamarque explica isso de forma prática. Quando eu integralizo um capital social, que eu digo que lá no meu PL eu tenho R$100 mil de investimento, e essa contrapartida já está no caixa da empresa, significa que de alguma forma esse dinheiro precisa voltar para mim. Por isso que a gente fala que a contabilidade ela precisa de registros. Não adianta fazer contabilidade, Bruno, e optar por regime tributário, acreditando que só pagar o imposto da forma correta, ou como a gente costuma escutar no popular, pagar menos imposto. Na verdade, você não paga imposto enquanto empresário, você repassa imposto. E o segredo do jogo é esse. É eu entender que na minha margem de lucro, lá no meu centro de custo, eu tenho que separar o que é carga tributária e o que é receita de fato, o que é lucro do meu negócio. A contabilidade ela te ajuda a interpretar isso de uma forma muito clara. Quem não tem domínio desses fatos, desses lançamentos, acaba navegando no escuro. Eu costumo dizer que você precisa sim estar cercado de grandes profissionais. O contador, por si só, ele não vai resolver todos os problemas, mas ele precisa ter uma visão nexialista do teu negócio. A gente fala muito sobre o generalista, a gente fala muito sobre o especialista, que sim, quem sabe tudo não sabe nada. A gente quer um exemplo? Hoje, se você tem um concorrente que ele está no mesmo pé de igualdade que você, trabalhando no mesmo segmento, atingindo o mesmo ticket médio de clientes, prestando o mesmo tipo de serviço. Qual o diferencial desse cara para mim se a minha estrutura está equiparada dele? Ele sabe contratar e você não. Então a contabilidade ela tem que ter um olhar mais clínico nos detalhes. Você pode ter escolhido o melhor regime de tributação, mas se você tiver turnover, se você não souber contratar e a tua rotatividade for grande, você vai ter multas rescisórias que são dinheiros, valores que estão saindo do teu caixa que não estavam provisionados porque você não está sabendo contratar. Você começa a entender a necessidade de ter uma contabilidade voltada mais para uma estratégia, para uma gestão, para um olhar mais clínico e não somente para o débito e crédito. Então isso aqui é um conselho que a gente passa aos telespectadores. Entendam que a contabilidade ela se reinventou. Não dá mais para ser aquele contador ou ter aquele contador que só te entrega a guia no final do mês e o teu balanço no final do ano. E essa mentalidade, né, Lamarque, de que
Ah, eu não preciso contratar, eu não dependo, eu mesmo posso fazer a própria contabilidade da empresa. Isso vem ainda, principalmente dos que estão começando, dos micro e dos pequenos empreendedores, né? Que ainda insistem com essa mentalidade, né? Sem dúvida. E, Bruno, quando a gente fala de empreendedor, é preciso fazer uma ressalva. Empreende aquele que monta um negócio. O profissional autônomo, ainda sem CNPJ, ele também é um empreendedor. Só que o profissional autônomo, ele está obrigado a uma contabilidade de registro de livro caixa. E é muito comum a gente encontrar esse autônomo fazendo a declaração de imposto de renda dele, por exemplo, uma vez no ano. Marcos, mas a declaração de imposto de renda é uma vez no ano. Não, não é. O que acontece uma vez ao ano é a declaração de ajuste anual de imposto de renda. E se o nome é declaração de ajuste anual, é porque nesse momento eu só estou ajustando tudo aquilo que eu fiz durante o ano. O livro caixa, por exemplo, ele é regime de caixa, então eu devo declarar ele mês a mês e pagar meu carnê-leão. Isso já é contabilidade na essência. E a partir do momento que eu constituo um CNPJ, eu tenho a possibilidade de escolher se eu quero tributar num regime de caixa ou em um regime de competência. Aí eu vou optar por um simples nacional e um lucro presumido. Mas perceba que essa concepção de responsabilidade, de controle, ela já nasce muito antes. E aí essa cautela é válida porque isso traz resultados futuros. Eu costumo dizer que quem se disciplina cedo não precisa pagar o preço depois. E é como você bem falou, né, Lamarck? Acaba que o quão é importante, né, esses empreendedores se formalizarem, né, eles se tornarem ali um micro, de fato, um microempreendedor individual, né? E é muito legal a gente tocar nesse assunto, porque vale ressaltar que o MEI é uma porta de entrada para o empreendedorismo que fomentou muito a regularização desses profissionais informais, mas ao mesmo tempo ainda necessita de uma educação empresarial. E por que eu estou falando isso? Porque na essência, a maioria das pessoas que constituem o MEI, o microempreendedor individual, ele já tem a concepção de que pode faturar 81 mil durante o ano. Existe agora um pleito onde essa margem ela deve aumentar, estou falando de 138, 130 mil. Mas, Bruno, isso chega a 200 mil reais ano. Ainda assim, eu não posso me habituar a pagar uma taxa mensal e acreditar que aquilo é imposto. O que você está tendo ali é um subsídio, é um fomento do governo para que você se regularize, para você é como se fosse, Bruno, um treinamento para você aprender como é que o jogo ele é jogado. Eu costumo tratar o microempreendedor individual como uma categoria de base. É nela que eu vou começar a ter noção do que é entrada, do que é nota fiscal de entrada, do que é nota fiscal de custo. Com essa formação que eu vou me disciplinar do que é caixa da empresa, o que é dinheiro do sócio, porque a partir daí, quando eu viro a chave, eu tenho uma série de obrigações acessórias por me tornar uma personalidade jurídica mais robusta, que eu preciso estar disciplinado. E nós vemos que muitos profissionais, muitos empresários, que começam a trabalhar como microempreendedor individual, eles se acomodam e deixam para mudar de regime tributário, de personalidade jurídica, apenas depois de extrapolar o sublimite. E quando eu extrapolo esse sublimite, o que está acontecendo? Eu não estou fazendo planejamento tributário. Eu estou sendo jogado, eu estou sendo exposto para um regime de tributação que eu tenho que aprender na marra. Então fica aqui um conselho, você que é microempreendedor individual, entenda, você está treinando para o jogo. Ninguém quer um limite. E uma das vantagens de ser empreendedor, Bruno, é que a gente não tem um teto na cabeça. O céu é o limite. Então ninguém empreende para ficar estagnado. A minha visão como empresário tem que ser, eu quero crescer. É verdade, Lamarck. E o sucesso da empresa, né, o sucesso no empreendedorismo, hoje, né, Lamarck, está intimamente ligado, digamos assim, a uma série de conceitos que, de fato, devem sim ser levados em consideração, né? Muito. Eu costumo dizer que a felicidade da família está respaldada pela felicidade da empresa. Quando a gente trata a contabilidade na essência, a gente tem que lembrar que a contabilidade é ciência humana, ela não é classificada como ciência exata e a gente lida com pessoas. Eu lido com emoções. Você tratar um CNPJ sem cuidar de um CPF, Bruno, é um crime. Por quê? Porque você está lidando com expectativas
A gente está ligando aqui com sonhos, com objetivos. Eu preciso colocar na minha cabeça que a minha contabilidade ela tem que estar alinhada, a minha empresa ela precisa estar alinhada com a minha vida pessoal. É muito comum a gente ver empresários sofrendo porque a empresa ela não está suprindo as necessidades pessoais desse empresário. E aí eu entro como contabilidade, ferramenta de gestão e esse olhar 360 para dizer o seguinte: vamos olhar mais à frente, vamos identificar se realmente a tua empresa ela já não está condicionando para você tudo que ela pode condicionar, se não é o momento de você se reinventar, se lançar um produto no mercado, se colocar mais uma filial, ou se tirar uma filial, porque muitas vezes a gente pensa que o crescimento está em abrir mais CNPJ. Eu já vi situações onde o empresário ele cresceu diminuindo o CNPJ, tendo uma noção mais geral de centro de custo. Porque eu não posso deixar que a minha pessoa física, por estar frustrada com relação ao resultado operacional da minha empresa, venha sacrificar o meu negócio. O empresário triste não produz. E a contabilidade estratégica ela tem que olhar para o todo, Bruno. O contador não pode ser mais aquele cara do débito e crédito, do gerar o imposto do Simples Nacional, que muitas vezes está gerando de forma errada, tá? Vale uma ressalva, você que está no Simples Nacional aí, entenda, o Simples Nacional não é simples, o Simples Nacional ele precisa ser mitigado, estudado, validado, para que você não corra o risco de repente, estar no Simples Nacional tributando mais do que no presumido. Olha que complexo é, mas dá para passar de forma muito mais prática, sem muita, como eu costumo dizer, sem complicar a situação para que você não se torne como diz, um profissional burocrata. E fica também aqui a nossa orientação para os colegas. O nosso país é um celeiro de grandes contadores. Eu tenho orgulho de ser contador. Mas nós precisamos e devemos ter esse dever de casa, de tentar passar uma contabilidade mais humana, mais direta. Porque o médico, por exemplo, ele não se forma para ser contador e nem empresário. O médico ele tem uma formação generalista. Eu tenho que falar a língua dele. O meu cliente, que ele montou uma empresa, microempreendedor individual, que muitas vezes ele está lá num bairro, num subúrbio, num lugar onde ele não tem tanto acesso à informação, ele precisa ser educado de forma prática e objetiva. É verdade. Lamarck, eu só vou para um rápido intervalo, mas é rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta para retomar esse assunto tão importante, a importância de uma contabilidade no ambiente de negócios. E para você de casa, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. De volta com mais essa entrevista especial aqui no canal Empreender, hoje falando sobre a importância de uma boa contabilidade no ambiente de negócios e a gente segue conversando aqui com o Lamarck Santos, ele que é sócio e fundador da Conta Medical. Lamarck, você estava falando no bloco anterior justamente sobre a importância, né, do pequeno, do médio, do grande empreendedor, empresário, deles se preocuparem, se atentarem a terem aí de fato uma boa contabilidade dentro das empresas, né? Bruno, como a gente vinha falando, quando você se atenta para uma contabilidade, a gente está falando de regime tributário também. A gente está falando aqui de gestão de pessoas e processos. E quando a gente entra na seara tributária, por exemplo, você parte para uma desoneração tributária dentro de um planejamento tributário, plano de elisão fiscal, de forma muito prática. Eu vou falar aqui, provavelmente algum médico vai se identificar. O dermatologista, por exemplo, quando ele inicia sua carreira como uma pessoa jurídica, ele abre uma empresa, o dermatologista ele tem a opção do Simples Nacional, que em via de regra é um regime tributário simplificado, mas como eu tinha falado anteriormente, não necessariamente simples, e por isso ele precisa ser estudado. A Lei Complementar 123, ela diz, é o regulamento do Simples Nacional, mas paralelo a ela, a gente tem os regulamentos municipais, a gente tem os regulamentos de CMS, que cada estado tem a sua legislação e que compõe o Simples Nacional. E por que eu estou falando isso? Porque de forma bem objetiva, o dermatologista que emite uma nota fiscal, Bruno, ele tem a opção de tributar essa nota fiscal por 2 anexos no Simples. Ele tem o anexo 3 e ele tem o anexo 5. Se ele emite uma nota fiscal, Bruno, no anexo 3, a tributação dele, de largada,
é 6%. Se ele tributa no anexo 5, a tributação começa com 15,50%. Mas, Lamarck, o que faria um médico optar por tributar 15,50% e não 6% ou vice-versa? A classificação dessa atividade que ele vai colocar na nota fiscal. Então, por exemplo, se ele emite uma nota fiscal lá de prestação de serviço de estética, o Simples Nacional diz assim, doutor, tribute 6%. Mas se ele emite uma nota fiscal de procedimento médico, eu estou falando do dermatologista, ele vai tributar 15,50%. E supondo que a atividade dele, 90% é estética, por que ele vai emitir a nota fiscal como procedimento médico? É muito comum a gente se deparar com essa escolha tributária, onde o profissional da área da saúde, ele já está ciente que está no regime de tributação abaixo do lucro presumido, em via de regra, dependendo do estado, da cidade, onde a tributação é 5%, a gente está falando de uma carga tributária de 16,33%, sem levar em consideração adicional de 10% do IRPJ, ponto. Estou falando do lucro presumido. E aí eu entro no Simples Nacional tributando 15,50%, acreditando que eu já estou me desonerando. Mas se eu for olhar mais a fundo, eu percebo que eu posso tributar 6%. Basta que eu classifique a nota fiscal de acordo com o que o regime do Simples Nacional exige. Então esse é um olhar mais apurado dentro da tributação na contabilidade. E quando nós falamos da contabilidade, eu estou falando do todo, não estou falando só do faturamento, quando eu emito a nota. Estou falando da minha folha de pagamento também. O Simples Nacional é um excelente regime de tributação, por exemplo, para desoneração tributária na folha. Por quê? Porque no Simples Nacional eu reduzo o meu INSS e tributo na base de 8%. A minha folha de pagamento. No presumido, eu vou praticamente triplicar esse valor, porque eu tenho a parte da empresa, do empregador, do colaborador, do empregado, e essa tributação da folha de pagamento, ela praticamente triplica. Por isso que é necessário você fazer um planejamento tributário completo. Observe que eu falei de escrita fiscal, eu falei, por que escrita fiscal? Eu estou falando de tributação, eu estou falando de emissão de nota e apuração de imposto. Mas eu estou falando aqui de RH também, estou falando aqui de folha de pagamento. Agora vamos puxar essa linha para uma gestão mais clínica ainda? Não adianta eu ter uma tributação correta, optar por emitir a nota fiscal com a classificação legal certa, se eu não tenho gestão de pessoas, se eu não sei contratar, se eu estou colocando um atacante para jogar na zaga. E aí a gente, como empresário, e eu me coloco também no meio, como empresário, a gente tem que entender que a gente não precisa saber fazer tudo, Bruno. É importante que nós tenhamos profissionais do lado dizendo o seguinte, olha, a tua rede social não está legal. O teu canal de comunicação não é rede social, o teu canal de comunicação é assessoria de imprensa. Você está jogando dinheiro fora. Ou então, o teu canal de comunicação é rede social e assessoria de imprensa, mas faz bem feito. Mas antes de rede social e canal de imprensa, você precisa se estabelecer como autoridade. Olha que visão estratégica que a contabilidade está trazendo para você, porque está pensando fora da caixa. Está te mostrando novos caminhos para que você venha a ser mais assertivo. Essa é a função da contabilidade hoje. Nós transitamos aqui por vários temas. Nós falamos de tributação, nós falamos de atendimento, tá? De forma clara e objetiva, porque se eu digo para vocês que o contador ele precisa ser mais claro e objetivo, você, como empresário, precisa ser mais claro e objetivo. Você tem que saber vender o seu produto da melhor forma. E outra coisa, nem todo mundo sabe vender, bro. Se eu tenho uma empresa de vendas e eu não sou um bom vendedor, eu sou um bom gestor, eu vou para de trás do balcão e coloco na linha de frente quem sabe vender. Eu preciso ter a percepção do negócio, entendendo que eu não preciso fazer tudo, mas eu preciso ter os melhores comigo. Então, um conselho direto também para quem já tem uma experiência aí no mercado. Valorize pessoas. Processos são importantes. Estruturas vendem. Mas são as pessoas que fazem a roda girar. O colaborador feliz, ele traz resultado, Bruno. É verdade, Lamarck. E falando ainda nessa questão dos tributos fiscais, Lamarck, você acredita que uma boa contabilidade ajuda aí a diminuir os encargos tributários? Não só diminuir, como eu falo, você consegue trabalhar uma desoneração tributária e, ao mesmo tempo, se programar para uma eventual mudança de faixa de regime tributário. Você pode começar com o Simples Nacional, mas em algum momento o Simples Nacional ele não vai ser mais vantajoso para você. Estão se estudando aqui agora o novo sublimite do Simples Nacional.
Simples Nacional tem um sublimite na esfera federal. Eu não vou tratar aqui da esfera estadual, porque os telespectadores estão espalhados no Brasil todo. Nós vamos levar aqui como exemplo a esfera federal, que é 4 milhões e 800. Ora, quem fatura 4 milhões e 800 anos, eu já não considero nem como micro e pequeno. Esse cara já está pronto para voar, tá? Esse cara já está pronto para alçar voos muito mais altos. Mas eu não posso ficar no Simples Nacional obedecendo o sublimite sem olhar minha carga tributária. Porque eu posso ir para um lucro presumido onde o céu é o limite e a minha tributação ela já está sendo reduzida. Observe, Bruno, o cuidado que a gente tem que ter com o planejamento tributário. E uma vez, Lamarck, que eu estou no lucro presumido, aí eu preciso começar a olhar com carinho o lucro real. Eu preciso começar a enxugar ainda mais a minha contabilidade, olhar de forma mais clínica as minhas despesas. Entender que esse regime de tributação do lucro real leva muito em consideração a despesa que o negócio gera, porque isso faz com que eu tenha deduções na hora de tributar o meu imposto. Por isso a importância, Bruno, de ter um planejamento tributário, um olhar mais clínico, com o auxílio de bons profissionais. Se você tem um bom contador, procure também um bom advogado tributarista. Duas cabeças pensam mais que uma, entendeu? É trabalho de 4 mãos. Ninguém se constrói um castelo, ninguém constrói uma empresa grande em pouco tempo. E a percepção de tempo é muito importante também para o empresário. Nada acontece do dia para a noite. Uma empresa ela demora no mínimo 2 anos para começar a te dar um retorno real. Se a gente está falando aqui de operações que duram mais de 30 anos, é porque com certeza alguém se debruçou aquilo lá com uma expectativa diferente de ter resultado imediato. Até porque, né, Lamarck, a gente sabe que se o empreendedor, o empresário, ele comete um erro tributário, ele, além dos problemas, né, além dos prejuízos que ele possa ter, que ele venha a ter, ele pode até correr o risco aí de ter de fechar as portas, né? E aí a importância desse empreendedor, ele se atentar a essas questões tributárias, né, Lamarck? Sem dúvida, porque o CPF dele, quando eu costumo tratar os meus clientes como CPF, eu digo o seguinte, eu estou vestindo a camisa aqui de um CPF, não é de um CNPJ, porque a responsabilidade ela é solidária. Tudo que eu faço no meu CNPJ, eu respondo solidariamente, Bruno. Então, assim, a questão tributária hoje no Brasil, cada vez mais, a gente está falando agora de mecanismo de controle fiscal, a gente está falando de aparato fiscal. Então, cada vez mais hoje, você está sendo muito mais monitorado. Eu não posso mais tratar uma contabilidade de maneira, como dizer, secundárias. Não, eu preciso controlar minha entrada, mas eu tenho a possibilidade de me desonerar se eu conseguir comprar um produto, determinado produto, sem nota fiscal. Eu posso oferir uma receita de serviço, mas o meu cliente ele não exigiu a nota fiscal. Esqueçam isso. O fisco hoje tem um aparato fiscal muito robusto. Hoje a gente tem controle de informações e mecanismos fiscais que eles estão operacionalizando na fonte. E quando eu te digo que é na fonte, eu estou falando, por exemplo, de PIX, eu estou falando de movimentação financeira. E eu preciso ter um cuidado, eu preciso ter muito mais responsabilidade. E essa responsabilidade, Bruno, não é só com o meu CPF. Que a partir do momento que eu constituo empresa, que eu gero emprego e renda, eu passo a ter responsabilidade com os meus colaboradores. E o que acontece na minha empresa vai gerar repercussão na vida de outras pessoas. Existe uma expectativa dentro da empresa de crescimento, não é só do dono, não é só o CNPJ que deve crescer. As pessoas que estão nesse meio, as pessoas que fazem parte dessa comunidade empresarial, ela precisa crescer junto. E esse é um olhar que traz muito mais responsabilidade. Tributação não é brincadeira. Hoje, eu costumo dizer que você precisa se profissionalizar enquanto empresário. E é justamente sobre isso que eu vou te questionar agora, Lamarck, da importância, né, do empresário, do empreendedor, ele se atentar e valorizar todos esses colaboradores que fazem parte aí de todo esse crescimento dentro do ambiente da empresa, né? É como eu te falei, a gente não é movido a máquina, tá? Existem empresas que diminuem processos de produção por estar ampliando o parque industrial, mas ainda assim existem pessoas fazendo controle. E eu costumo dizer que a essência ela está em processo e pessoas, mas são as pessoas que carregam a mola propulsora, o ativo principal de uma empresa,
são pessoas, são os colaboradores. E se teu colaborador ele sai de casa para trabalhar e você não sabe qual é o sonho dele, você está perdendo uma excelente oportunidade de motivar esse colaborador. Porque motivação não é apenas salarial. A motivação ela envolve muita coisa. A percepção de necessidade do colaborador é muito mais abrangente do que simplesmente pagar ele em dia. E eu costumo falar o seguinte, colaborador feliz, ele gera resultado. Ele traz positividade, o ambiente melhora. O teu cliente, a satisfação do teu cliente também vai ser sentida. Então é muito importante que a gente comece a ter um olhar empresarial para processos, sim, e principalmente para pessoas, porque são pessoas que controlam o processo. E no Brasil se costuma dar muito valor a produto. As pessoas não valorizam serviço. Você tem coragem de comprar um apartamento de 4 milhões de reais, mas você não quer pagar 6 mil reais para o pintor pintar a sua casa. Isso aqui é uma fala batida, mas é real. E eu, como empresário, não posso absorver isso. Eu, como empresário, eu preciso valorizar serviço, eu preciso valorizar a mão de obra, eu preciso entender que esse colaborador ele vai me trazer resultado se ele estiver andando comigo em parceria. Não olhe para o teu colaborador como custo. Olhe para esse cara como oportunidade. E se ele não cabe dentro da empresa, procure ajudá-lo da melhor forma possível, porque os outros estão observando a tua atitude. É isso, para o sucesso de um negócio, para o sucesso de uma empresa, né, Lamar, que o empreendedor ele precisa de fato valorizar quem está em volta dele, né? Lamar Santos, sócio e fundador da Conta Medical, eu quero aqui imensamente agradecer a sua participação conosco nesse bate-papo, falando um pouco aí sobre essa ferramenta tão importante, tão estratégica que é a contabilidade. Bruno, obrigado pela oportunidade. Foi muito boa a nossa conversa, deu para explanar vários cenários dentro da contabilidade e mostrar mais uma vez que contabilidade não é débito e crédito, contabilidade é gestão na veia e a gente está sempre à disposição. Obrigado, Bruno. É isso aí. Para você de casa, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima entrevista especial aqui no Canal Empreender.